lenda de Agacor e os relatos de Tatum Canara. São inúmeras as lendas de cidades perdidas no Brasil, incríveis histórias que atravessam gerações no imaginário da população. A grande verdade é que muito pouco ou quase nada sabemos de fato a respeito de todos esses contos, algo que tem se tornado um grande mistério através dos tempos. Muitas dessas histórias falam de cidades perdidas, datadas de milhares de anos, com avenidas pavimentadas com blocos de pedra e grandes pirâmides, agora cobertas pela vegetação nas selvas brasileiras, todas repletas de tesouros que, outrora, foi o palco de inúmeras civilizações superdesenvolvidas. A maioria desses relatos foram registrados por exploradores que alegaram tê-las visitado durante os últimos séculos de nossa era, com sua grande maioria perdendo suas vidas nas densas florestas ameríndias. Uma dessas cidades misteriosas foi amplamente procurada pelo inglês coronel Percy Harrison Fawcett, que desapareceu em 1925 durante sua expedição na Amazônia, que considerava como sendo o Eldorado Inca, o qual ele chamava Cidade Perdida de Zi, que, segundo ele, teria ligação direta com a lenda do continente perdido de Atlântida. Segundo Fawcett, em um passado distante, o clima da região amazônica teria sido mais temperado e o rio Amazonas e seus afluentes corriam através de uma região fértil antes do lugar se tornar a floresta a qual conhecemos. A floresta amazônica hoje é uma das regiões mais inóspitas e inexploradas do mundo. Por sua vez, a bacia amazônica representa uma área equivalente a 9 vezes o tamanho da extensão territorial francesa. Além do Brasil, a floresta amazônica também abrange extensas áreas dos territórios do Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, Suriname e as duas Guianas. Através de uma foto tirada na década de 70, a uma altitude de mais de 800 metros, podemos ver nas densas e fechadas selvas da Amazônia 8 configurações simétricas semelhantes a estruturas piramidais. Mais adiante, iremos falar sobre elas numa expedição realizada pelo professor Roldão Pires Brandão. É justamente nestas configurações simétricas que Fawcett disse ter existido a misteriosa Agacor, chamada por ele de Zi. A exploração dessas pirâmides seria muito difícil, devido à necessidade de se atravessar uma extensa selva a partir do rio Pinipini, parte da região do rio Amazonas, e também devido à presença ameaçadora dos índios da tribo Mixeguenga, uma tribo muito hostil, a qual se vê como guardiã do local, que consideram sagrado. Outro grande enigma é o próprio nome Brasil, que contém uma estranha fonética de característica similar à das culturas situadas do outro lado do oceano, como a Irlanda. De acordo com lendas antigas em voga na Europa Oriental antes do descobrimento da América, o Brasil, ou Rai Brasil, era o nome de uma terra existente do outro lado do inexplorado Atlântico. Assim, quando o Brasil foi descoberto, recebeu o nome da terra citada na lenda. O nome parece conter uma espécie de mensagem, porquanto BRZIL significava ferro em hebraico e também em aramaico, língua outrora comum na antiga Mesopotâmia. O interessante é que mais tarde se descobriu que o Brasil possuía as maiores reservas de minério de ferro do mundo. Somando isso ao fato de possíveis visitas fenícias em terras brasileiras há mais de 3.000 anos, sugere-se que estes já sabiam de toda a riqueza mineral contidas no Brasil desde tempos remotos. Ludwig Schoenhagen diz em seu livro que os egípcios estiveram no Brasil neste mesmo período, acompanhando os fenícios em busca de ouro para adornar seus templos, tendo estes influenciado diretamente as culturas andinas em sua arquitetura. Crimes e sensacionais aventuras na selva amazônica. Um homem que não se sabe se é brasileiro, alemão ou índio peruano desafia a polícia internacional. É acusado de muitos assassinatos, no Brasil e no exterior, e tem um nome muito estranho: Tatum Canara. Ele diz que tem a chave do mistério de uma cidade perdida na floresta, cheia de tesouros.
história de Akakor é longa e tem início a partir dos relatos de um mestiço meio índio e alemão, chamado Tatum Kanara. Seus contos descrevem uma incrível civilização avançada com imensas cidades subterrâneas. Em 3 de março de 1972, um jornalista alemão por nome Karl Burger, então correspondente no Rio, encontrou um cacique indígena chamado Tatum Kanara que se auto-intitulava Príncipe de Akakor. Assim, Karl Burger descreve seu encontro. Conheci Tatum Kanara em 3 de março de 1972, comandando um contingente brasileiro da selva de Manaus, algo fundamental para que acontecesse nosso encontro. Foi em um bar, graças a Deus, que enfrentei pela primeira vez o cacique indígena branco. Ele era alto, com longos cabelos escuros e um rosto finamente moldado, e seus olhos castanhos estreitos e cheios de suspeitas eram característicos de um mestiço. Tatum Kanara estava usando um terno tropical desbotado, um presente, segundo ele, dos oficiais brasileiros, e usava também um cinto de couro largo com uma fivela de prata muito marcante. Os primeiros minutos de nossa conversa foram bem difíceis. Um tanto quanto relutante, Tatum Kanara descreveu em alemão ruim suas impressões sobre a Cidade Branca, com suas inúmeras pessoas, pressa e correria nas ruas, os prédios altos e o barulho insuportável. Depois de ter superado sua suspeita inicial, Tatum Kanara contou sobre a tribo dos Ugamongwala, um povo que foi escolhido pelos deuses há mais de 15 mil anos. Ele descreveu 2 grandes catástrofes que devastaram a Terra e falou também do governo de Lhasa, filho dos deuses, que governou o continente sul-americano e de sua relação com os egípcios, a origem dos incas, a chegada dos godos e uma aliança dos índios com os soldados alemães. Também falou de cidades de pedras gigantes e assentamentos subterrâneos dos ancestrais divinos. Disse ainda que todos esses eventos haviam sido escritos em um documento chamado Crônicas de Akakor. Um intrigante artigo de publicação alemã intitulado Eldorado na Amazônia, escrito por Alexander Smoltzik, contou a preocupante história de Tatum Kanara. A seguir, um trecho do artigo. No final da década de 1960, um homem apareceu no estado brasileiro do Acre, nas profundezas da região amazônica. Ele usava uma tanga e uma pena, carregava um laço e dizia ser Tatum Kanara, chefe dos Ugamongwala. Ninguém nunca tinha ouvido falar de uma tribo indígena com este nome. Além disso, o homem não tinha nenhuma semelhança com o índio. Ele era branco e falava com um forte sotaque francês. Disse ter herdado o sotaque de sua mãe, explicando que ela era uma freira alemã que havia sido levada pelos índios. Seu povo, disse ele, vivia em uma cidade subterrânea chamada Akakor e que o alemão era uma das línguas faladas por lá, um subproduto da prole de 2.000 soldados nazistas que já haviam viajado pela Amazônia em submarinos. O lendário autor Erich von Däniken resumiu muito bem as crônicas de Akakor escrito por Karl Burger a partir dos relatos de Tatum Kanara quando escreveu o prefácio em seu livro. Os cientistas não são os únicos a explorar o desconhecido. Aliás, a crônica de Akakor se encaixa bem nos assuntos abordados por Däniken. Deuses que vieram do céu e instruíram os primeiros humanos, deixando aparatos tecnológicos misteriosos para trás, desaparecendo logo em seguida. Além disso, a afirmação de que certas partes da América do Sul estão cheias de passagens subterrâneas artificiais não pode chocar os especialistas, pois elas realmente existem. Intrigantemente, a crônica de Akakor fornece evidências de sobra para todos esses eventos. Intencional ou coincidência? Difícil responder. Todos já ouvimos histórias de nazistas fugindo da Europa e se refugiando na América do Sul após a guerra, mas a história de Tatum Kanara dá uma roupagem completamente diferente a esses contos. Depois do já citado jornalista alemão que trabalhava no Brasil, Karl Burger, saber das informações bizarras de Tatum Kanara, acabou gravando sua história em uma série de 12 fitas de áudio e, a partir delas,
publicou um livro intitulado The Chronicle of Akakor. Burger sempre repetia que o conto de Tatum Kanara havia sido a história mais incomum que ele tinha ouvido na vida. Nos contos haviam visitantes extraterrestres e os antigos pais, encarregados de repassar o conhecimento sagrado. Tatum Kanara falava com frequência de bárbaros brancos que ameaçavam o modo de vida de seu povo. O livro fez muito sucesso, especialmente entre os teóricos dos antigos astronautas. Alguns chegaram até mesmo a fazer viagens para o Brasil em busca da lendária Akakor. O nome verdadeiro de Tatum Kanara é Hans Richard Coulthard Hauck, nascido em Grubenforst, um município da Alemanha perto de Baviera, e não no Rio Negro em 1941, como ele alega. Segundo Hittgenberg, ativista de direitos humanos alemão, Hauck, ou Tatum Kanara, havia lido muitos livros sobre Tarzan quando menino. Abandonou a esposa e os filhos em 1966, conseguiu um emprego a bordo do cargueiro Tod on the Dorf e acabou desaparecendo no Brasil. Ex-amigos dizem que, quando criança, Hauck, ou Tatum Kanara, afirmava ter testemunhado o pouso de naves extraterrestres. Tudo isso seria inofensivo se não houvesse 3 mortes ao longo do Rio Negro que permanecem ainda sem explicação até os dias de hoje. As 3 vítimas foram atraídas para a região depois de lerem a crônica de Akakor e pediram a um certo Tatum Kanara que as levassem até a misteriosa cidade. Segundo testemunhas, ele havia feito a mesma promessa aos 3. Vou lhes mostrar Akakor. O primeiro desaparecimento se deu no final de 1980, com um jovem americano chamado John Brad. Em seguida, o especialista florestal suíço Herbert Warner desapareceu em 1984. Seus tênis, alguns ossos e um crânio com um buraco de bala foram encontrados um ano depois. Eram esses ossos que alguns homens do Rio tinham falado. Brad tratou a crônica como um manual de sua própria sobrevivência. Em sua última comunicação, uma carta aos pais, ele escreveu: "Eu não duvido da honestidade de Tatum Kanara." A terceira pessoa a desaparecer foi Christina Heiser, uma instrutora de yoga de Kelheim, uma cidade no sudoeste da Alemanha. Ela também havia lido a crônica de Akakor e estava convencida de que tinha sido esposa de Tatum Kanara em uma vida passada e o visitou no verão de 1986. Não há vestígios de Heiser. O único elemento encontrado foi uma foto em que ela mostra seus bustos nus próximo a uma videira. Muitos alegam que a maioria das pessoas acredita que Tatum Kanara tenha sido o autor dos 3 assassinatos, incluindo autoridades alemãs. Em meio aos 3 desaparecidos, em circunstâncias suspeitas, ele declarou: "Eu matei muitas pessoas, mas eram soldados portando armas e estávamos numa guerra. Quanto a isso, sou inocente. Eu não matei esses 3 como vilmente me acusam." Você já matou alguém ou não? Esses que me acusando, não. E outros, Cristiano? Bom, antigamente eu era índio, eu nasci no mato, né? Nos últimos 20 anos não matou ninguém. Tatum Kanara relatou a Carl Burger que toda a crônica de Akakor foi feita por escribas no idioma de seus antepassados, o Quechua, que, segundo ele, incluía mais de 1.400 símbolos, cobrindo cada um vários sentidos de acordo com suas sequências gramaticais. Os povos incas, que também falavam Quechua, há muito haviam perdido a escrita original de seus deuses, mas suas tradições preservaram essa memória distante, dizia ele. Como já mencionado, Tatum Kanara acabou sendo acusado de farsante e assassino. João Américo Perê, que trabalhou na equipe de sertanistas da FUNAI de São Paulo de 1950 a 70, conviveu com o Marechal Rondon. Ele conheceu o índio Tatum Kanara em 1979, na Cachoeira da Aliança, do Rio Padauri, afluente esquerdo do Rio Negro do Amazonas, e assim como Carl Burger, acabou gravando suas incríveis histórias em fitas cassete. Elas falam sobre pirâmides e cidades subterrâneas, monges espaciais e equipamentos de comunicação intergalácticos. Ele dizia que seu pai era um sacerdote inca que atacou um convento e raptou uma freira alemã que acabou sendo sua mãe, e cresceu como príncipe em ruínas incas no Acre. Essas histórias contadas boca a boca atraíram muitos pesquisadores, como o arqueólogo Roldão Pires Brandão, que há anos fazia expedições no Pico da Neblina, procurando localizar cidades perdidas, e também teve participação na alegação de que as inscrições da Pedra da Gávea são escritas fenícias.
Perret diz que na época em que o explorador francês Jacques Cousteau veio ao Brasil pesquisar o rio Amazonas, foi com Tatum Canara de helicóptero ver as pirâmides da Amazônia. Porém, tudo permaneceu no mais absoluto segredo. Parece que o único autorizado a escrever sobre o assunto foi Carl Burger, com o livro The Chronicle of Agakor, com direitos de tradução, à livraria Bernat Sand, Lisboa, 1980, tendo o prefácio de Eric von Däniken. O professor Rodão Pires Brandão contou que conheceu Tatum Canara, o qual lhe disse que era o guardião das pirâmides e cidades subterrâneas no Amazonas. Ele alegava que elas ficavam na cabeceira do rio Padauri, no alto do Rio Negro. Depois de contar isso ao professor Rondão, pediu-lhe total segredo e que iria tentar conseguir autorização do sacerdote Morde Uga Monguala para levá-lo até lá, deixando porém explícito sobre o perigo de haver índios canibais na região. O professor então suplicou em seguida que precisaria de Tatum Canara para amansar os tais índios. Com tudo acertado, o professor Rondão disse que iria a Manaus conseguir recursos para a expedição. Porém, Perret diz que não há registros de índios canibais no Brasil de hoje. No entanto, não podemos esquecer que, por mais fantásticas que sejam as histórias de Tatum Canara, estranhamente, algumas coisas podem fazer sentido. Sabemos que havia índios canibais no Brasil até o século XVII, os Tupinambás. Com a colonização, estes foram se dispersando e sendo aos poucos civilizados. Entretanto, sabemos até pouco tempo de tribos indígenas que nunca haviam tido contato com o homem branco na Amazônia. Então, ao meu ver, não seria impossível haver os tais índios canibais referidos por Tatum Canara ao professor Rondão. Também temos conhecimento de índios gigantes na Amazônia. Falo sobre este assunto em outro vídeo aqui do canal intitulado Cueva de los Taios e os Gigantes da Amazônia. Se não assistiu, sugiro que assista. Em julho de 1979, o professor Rondão espalhou a notícia de que havia descoberto as pirâmides do Amazonas. Assim, atraiu a imprensa em massa do Brasil, que alugava pequenos aviões para fotografar as tais pirâmides. Infelizmente, devido à cerração, as fotografias não tinham boa definição. Perret diz que o professor Rondão lhe ligou dizendo que os estrangeiros estavam saqueando as relíquias arqueológicas do local. A seguir, alguns trechos do relato feito por Tatum Canara a João Américo Perret. Esta tartaruga que tenho tatuada no meu peito é meu distintivo. Sou Uga Monguala, chefe religioso do povo Inca. Minha mãe era alemã, médica e freira. Em 1930, morava na missão de Santa Maria, no Acre. Nasci em 1926. Não havia missão religiosa. Meu pai se chamava Sincária Inca. Também era Uga Monguala, chefe religioso, numa cidade em ruínas, tipo Machu Picchu, no alto do Acre. Infelizmente, não existem mais as tais ruínas no local. Meu pai atacou a missão, matou o bispo, os padres e toda a população, poupando apenas 4 freiras. Minha mãe morreu em 1956. Em 1957, a Rahira casou-se com um mensageiro Monguala, que morava nas cidades subterrâneas, e foi ao Acre. Quando o mensageiro voltou, viemos com ele. Foi quando conheci as pirâmides e cidades subterrâneas. Agakor é onde vivem os sacerdotes Monguala, minha irmã a Rahira e milhares de pessoas privilegiadas. Ali ficam relíquias e tecnologia avançadíssima. A iluminação é através da aura das pessoas. Nosso povo usa a telepatia e a força mental capaz de materializar pessoas e objetos em qualquer lugar. O local é equipado com imagens televisuais onde se pode conectar com planetas. Os meios de transporte são discos voadores. Tudo é controlado de forma robótica. A cidade Acarim, em ruínas, fica mais próxima das nascentes do rio Padauri. Ali vivem os escravos de Agakor, chamados de Homens das Cavernas. Quem chegar à região sem autorização é morto imediatamente. Tatum Canara contou essas coisas a Perret, ancorando sua canoa às margens de um rio. A seguir, a maior parte dos trechos da história contada por Tatum Canara ao jornalista Carl Burger, que deram origem ao famoso livro The Chronicles of Agakor.
Tatum Canara também disse que na cidade existe um grande templo do Sol, contendo documentos, mapas e desenhos que contam a história antiga da Terra. Um dos mapas mostra que a nossa Lua não teria sido a primeira na história do nosso planeta. A Lua que conhecemos aproximou-se da Terra e começou a orbitá-la há apenas alguns milhares de anos. Intrigantemente, a localização passada por Tatum Canara é similar a localizações de outras cidades lendárias da América do Sul, como Manoa, da lenda de Eldorado. A partir dessas cidades, teriam sido fundadas então 26 outras cidades de pedra, incluindo Rumbaia e Paititi, na Bolívia. Curiosamente, um nome similar a Paititi. Também a cidade de Emin, nas zonas baixas do Grande Rio, e Cadiranas, nas montanhas da Venezuela. Infelizmente, todas foram completamente destruídas na primeira grande catástrofe, 13 anos depois da partida dos deuses do céu. Os pais antigos também construíram 3 recintos religiosos sagrados: Salazere, nas zonas altas do Grande Rio, em um afluente do Amazonas a 8 dias de Manaus, Tiwanaku, sobre o Grande Lago, e Manoa, na planície elevada do sul. Elas eram todas residências terrestres dos mestres antigos, proibidas para os Ugamonguala. No centro se erguia uma gigantesca pirâmide, e uma escadaria espaçosa conduzia à plataforma na qual os deuses celebravam cerimônias desconhecidas por seus servos humanos. Seu império tinha 362 milhões de habitantes, 130 famílias de extraterrestres, 2 milhões de Ugamonguala e 360 milhões de súditos. A língua dos Ugamonguala seria Quechua, escrito com 1.400 símbolos. Da civilização de Acacor teria-se originado a cultura de Tiwanaku e dos Incas. Em 10.481 a.C., os extraterrestres partiram, deixando seu império nas mãos de seu servidor Ina, e o orientaram a abrigar Ugamonguala nas cidades subterrâneas para se protegerem da catástrofe. Depois que esta aconteceu, os 360 milhões de súditos se rebelaram, rechaçaram o legado dos deuses e esqueceram rapidamente seu idioma ancestral e escrita, convertendo-se assim em degenerados. A catástrofe de 10.468 a.C. teria sido causada por outra nação de deuses, esta de pele avermelhada, pelos abundantes pelo corpo, com 5 dedos nas mãos e nos pés, cabeças de serpentes, tigres, falcões e outros animais. As tribos degeneradas teriam fundado seus próprios impérios e acuado os Ugamonguala, cujo líder Una foi derrotado e morto em uma batalha na montanha de Acai. Seu povo teria se refugiado nas cidades subterrâneas. Os deuses voltaram então a intervir e provocaram uma segunda catástrofe em 3166 a.C., que foi o dilúvio bíblico. Os deuses voltaram a visitar os Ugamonguala e ficaram com eles por 3 meses. Fundou-se então um novo império centrado em Acacor, com o líder chamado Lhasa, que teria reinado sobre 20 milhões de sobreviventes e fundado Machu Picchu. Um irmão de Lhasa, chamado Samon, voltou para o leste e fundou seu próprio império. Em 3056 a.C., Lhasa fundou um porto chamado Ofir, onde comercializava com o Império de Samon. Esse império alcançou seu apogeu em 2500 a.C., quando reinava sobre um império de 243 milhões de habitantes. Em 2470 a.C., Viracocha, o degenerado, foi banido de Acacor por razões políticas e fundou Cusco e a nação Inca. Depois, o império começou a enfrentar inimigos e rebeliões. Em 570 d.C., Acacor estava ameaçada pelos rebeldes e pelos Incas, mas chegaram 1000 guerreiros godos pelo rio Amazonas, que se aliaram a Acacor e trouxeram o conhecimento do ferro, do arado e de novas sementes. Eram presumidamente refugiados da derrota de Teia, último rei ostrogodo, por Narses, general do Império Bizantino Justiniano, na Batalha dos Montes Lactários, de 553 d.C. Também se consideravam descendentes dos deuses, dá-se a entender que eram herdeiros do desaparecido Império Samon. E integraram-se na comunidade de Acacor, que reconquistou as terras da Amazônia e demarcou a fronteira com os Incas, vivendo em paz com eles até a chegada dos espanhóis. Em 1532, os espanhóis conquistaram o Império Inca e, em 1553, tiveram notícia da existência de Acacor, cujos chefes decidiram se retirar para o interior, abandonando o Machu Picchu e os últimos Incas, levando assim as riquezas que podiam. Um grupo de espanhóis chegou perto de Acacor, mas foi derrotado em uma batalha no Monte Acai. Uns foram feitos prisioneiros e alguns conseguiram fugir, dando a entender que seria a lendária Paititi dos conquistadores, supostamente habitada por um povo branco. As tribos submetidas da Amazônia voltaram a se rebelar, criando suas próprias sociedades. Na cidade aliada de Acarrim, as mulheres se recusaram a acatar a retirada aprovada pelo Conselho e assumiram o governo e a guerra, lideradas por uma princesa chamada Mena. Conhecidas pelos espanhóis como Amazonas ou Encamiabas,
lutaram contra eles por 7 anos, separaram-se das tribos rebeldes e criaram uma nova ordem na cidade subterrânea das montanhas de Parima, onde no tempo em que foi publicado o livro, viviam 10.000 pessoas que saíam à superfície apenas para cultivar suas terras e caçar. Em 1937, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, o rei Sincaia de Akakor capturou a freira alemã Rainha, que foi a mãe de Tatum Kanara, e se casou com ela. Mais tarde, Rainha negociou uma aliança com os nazistas, pela qual o Terceiro Reich se apoderaria do litoral brasileiro juntamente com Akakor, ficando assim com toda a Amazônia. De 1941 a 1945, 2.000 soldados alemães teriam chegado a Akakor de submarino, levando consigo muitas armas modernas. Com a derrota nazista, acabaram ficando e se integrando ao povo. A Akakor da superfície teria sido então destruída e abandonada 3 anos antes do encontro de Burger com Tatum Kanara, para evitar assim que fosse descoberta pelos bárbaros brancos. Seu povo fugiu para 13 cidades subterrâneas: Akakor Inferior, Budu, Kish, Boda, Gud, Tanum, Sanga, Rino, Kos, Ama, Tal, Sikon e Mu, todas iluminadas artificialmente, com a exceção da última, iluminada por meio de chaminés que chegavam à superfície com um grande espelho de prata. Burger escreveu que viajou no Alto Purus com Tatum Kanara, mas sua canoa virou e, tendo perdido seus víveres e remédios, não ousou prosseguir a pé. O livro previa uma terceira grande catástrofe em 1981, que destruiria toda a Terra e, obviamente, não se realizou. Em 1985, Burger foi assassinado a tiros em um restaurante do Rio de Janeiro. Quando Hitchker Nimberg e Hoffman Brugge resolveram fazer um documentário sobre o tema e foram guiados por Tatum Kanara, notaram diversas contradições em sua história. Uma investigação, contando com a ajuda de autoridades, logo revelou que Tatum Kanara era, na verdade, Guten Hauck, um fugitivo da Alemanha. Guten Hauck, ou Tatum Kanara, ainda reside em Barcelos, cidade do Amazonas às margens do Rio Negro. Em 2003, foi declarado mentalmente instável, mas continuou oferecendo seus serviços de guia. Enfim, independente de Tatum Kanara, a lenda de Akakor é conhecida desde tempos remotos pelos moradores da região do Amazonas.